Desde já, uma boa noite a todos e também lá em casa que vão assistir a este estudo de hoje. Continuamos no capítulo 3, sensivelmente verso 3. E então a palavra de Deus, e vamos ler o capítulo 3, diz o seguinte, verso 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sério, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. Até aqui, a palavra de Deus. Podem sentar-se, vamos então prosseguir com o nosso estudo. Vamos começar então por ouvir o nosso irmão Alberto, como é costume, e da nossa parte fica um grande abraço para o nosso irmão Alberto, com muita saudade, e depois, como costume, um irmão que quiser, sinta-se à vontade para então apresentar o estudo desta passagem. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por essa reunião importante de oração, comunhão, intercessão e estudo das Escrituras. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 3, e ainda puxando um pouco, introduzindo o verso 4. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Você costuma imitar alguém? Você costuma seguir o modelo da moda da sua preferência? Veja que no mundo esportivo, principalmente no futebol, como jogadores e miúdos gostam de imitar uns aos outros. É um jogador que faz assim e pronto, aquele inglês espalhou esta moda para o mundo inteiro. E outros tantos que você sabe exatamente como um segue e imita o outro, porque faz sucesso. A influência dos filhos é gritante. Veja que os filhos, os mais velhos, costumam sempre influenciar os mais novos, os miúdos, que imitam e têm como heróis os seus irmãos mais velhos. Imitam no vocabulário, ações, atitudes, e assim vai. Os pais, então, a imitação, a influência é muito mais contundente nos filhos, em casa, em todos os lugares também. Quando você era criança, assim como eu, gostávamos de imitar os outros, principalmente aqueles que estavam à frente da nós, e muitas vezes fazíamos as mesmas coisas. O jeito de andar, a postura, o modo de se vestir. Ainda hoje imitamos e seguimos certas tendências. Bom, seria de bom alvitre
cada vez mais termos consciência de que estamos seguindo aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é correto. E é por meio de exemplos, modelos, que princípios ficam vivo, permanente na mente das pessoas. O presbítero, aqui no caso que nós destacamos, as qualidades e virtudes do bispo, presbítero, devem ser modelo para todo o rebanho de Deus. A referência a exemplos, o apóstolo Paulo sempre usou o bom exemplo, o modelo, para que as pessoas pudessem seguir, pautar suas vidas sobre aquele modelo. E o presbítero tem esta função, esta responsabilidade de ser modelo, exemplo para todo o rebanho. Não é porque você não almeja o episcopado que você vai relaxar nestas virtudes. Não. As Escrituras, e principalmente as cartas de Paulo, vão mostrar exatamente ao contrário, que todos nós devemos cada vez mais imitar a Paulo para seguir ao Senhor Jesus. Vejamos a própria conduta do apóstolo Paulo. Filipenses 4, no verso 9, diz assim: o que também aprendeste, recebestes e ouvistes, e viste em mim. Isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Nesta mesma carta de Filipenses, no capítulo 3, lá no verso 17, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tem em nós. O apóstolo Paulo considerava sua vida como um modelo a ser seguido, imitado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 16, admoesto-vos, exorto-vos. Portanto, a que sejais meus imitadores. O apóstolo Paulo colocando este peso, este imperativo para a igreja, imitá-lo. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 6, e vós fostes feitos nossos imitadores. E olha que era um povo idólatra, um povo sincretismo religioso muito forte naquela região. E mesmo assim, Paulo diz que eles foram feitos imitadores dele e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Perceba que a palavra aqui, imitar, na nossa língua portuguesa, o imitar aqui, é exatamente o fazer mímica, gestos, entender por atitude, por conduta, por gesto. Eles aprenderam a seguir ao Senhor, imitando Paulo, que seguia e imitava o Senhor Jesus. No verso 7 dessa primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Caia. Olha a nossa responsabilidade, então, não só para o bispo, para o ancião, mas para todos nós sermos modelo, exemplo a todos aqueles que estão à nossa volta. Nós somos referência de conduta, nós somos referência de vida espiritual. Isso é muita responsabilidade e que nós temos que ter consciência disto. Não basta de ter conhecimento da verdade e dos fatos que ocorreram, que as Escrituras muitas vezes nos ensinam. Mas temos que ter conhecimento de fato da verdade dentro do nosso coração. Paulo não apenas ensinou a palavra, Paulo também vivenciou a palavra que ensinava, mostrando por sua conduta, sua postura, como deveria aplicar, praticar a palavra de Deus. Veja que quando olhamos para a carta de Tiago, no capítulo 1, no verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Como gostamos de ouvir a palavra, e isso é muito importante. Mas precisamos de um segundo movimento, colocá-la em prática. E para isso,
Muitas vezes precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados, vícios, manias e muitas coisas que imitamos, herdamos, que são erradas, contrárias às Escrituras e que precisamos abandonar. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, lá no verso 40, conforme a tradução brasileira que temos aqui, diz assim, Lucas 6,40, todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Veja a importância de ser bem instruído na palavra. Você vai ser imitador do apóstolo Paulo? Você vai ser imitador do Senhor Jesus. A ideia de modelo ressalta por todas as Escrituras esta importância de um discipulado na vida de cada um de nós. Portanto, parem de se inspirar em líderes. Muitas vezes aparecem pregadores que estão em evidência e gostamos de ouvi-lo. Talvez faça bem para o nosso coração. Porém, precisamos imitar ao Senhor Jesus Cristo. Alguém já disse que a palavra conduz, mas é o exemplo, é a atitude que arrasta as pessoas. Que o Senhor nos dê esta capacidade e nos dê entendimento também. Amém. Ora, irmãos, a nossa passagem onde nós nos encontramos aqui no versículo 3, e eu vou ler mais uma vez o versículo 3 que diz, que o bispo, não seja dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. É impressionante a perversão que normalmente existe nas coisas de Deus. Por um lado, há a recomendação constante de seguir a virtude, e por outro lado nós temos a desvirtualização, que é literalmente o contrário da virtude. E temos isto em vários domínios. Por exemplo, temos Cristo. O que é que nós temos a seguir? O anticristo. Tinha que ser, não é? E temos mestres. O que é que temos a seguir? Falsos mestres. Temos pastores. O que é que temos a seguir? Mercenários. É isto que acontece na Bíblia. Nós temos indivíduos que são líderes na igreja, anciãos, bispos, presbíteros, pastores, etc., que entravam nas casas de algumas mulheres sob pretexto de oração. Sob pretexto. Não iam lá para isso. Iam com outras intenções. Isto é grave. O que é que nós temos aqui? Uma coisa curiosa. Temos aqui bispos, ou presbíteros, ou anciãos, ou pastores, como lhe queiram chamar, são vários ângulos destas mesmas pessoas que nós vemos nas Escrituras, e que, devendo ser carinhosos, cuidadores, vemos que são espancadores. Como é que é possível? Espancadores? É o que está ali escrito. O bispo não pode ser espancador. Sabem porquê que o apóstolo diz isto? Porque havia espancadores. E isto é muito importante. E já lá vamos. Eu gostava de, talvez, começar para vocês poderem perceber como é que a desvirtualização das coisas acontece. Por exemplo, a desvirtualização começa logo para as pessoas não perceberem o que é que o pastor faz. O pastor tem dois instrumentos importantes na sua missão. É a vara e o cajado. Pois sabem o que é que muitos destes indivíduos fazem? Usam a vara e o cajado para dar cabo das ovelhas. Para bater nas ovelhas. Nunca o cajado e a vara foi utilizado para bater nas ovelhas. A vara era para bater nos lobos. Quando a ameaça em relação ao rebanho aparecia nas redondezas dos lobos, eles usavam a vara para bater nos lobos, nunca nas ovelhas. E para que é que servia o cajado? Sabem que o cajado tem aquela forma de bengala, ok? Tem aquela forma de bengala. O cajado era quando as ovelhas se metiam em situações difíceis, às vezes que iam em barrancos, em fendas, e não conseguiam sair de lá. E o pastor ia lá com a parte da curvatura do cajado, puxava-lhe por uma perna e puxava para cima. Era para ajudar, nunca para bater. O cajado para ajudar a ovelha quando se metia em situações complicadas e a vara para bater os lobos. Mas aqui temos espancadores. Como é que é possível? As ovelhas têm que ser bem cuidadas.
Nós nunca vemos na Bíblia o bom pastor a bater numa ovelha. Nunca. Olha, então o Senhor Jesus Cristo. Imaginem, que é a referência, que é um modelo, como ainda agora o irmão Alberto falou num modelo que nós devemos seguir. O irmão Alberto acabou de dizer, na intervenção que ele teve, no seu contributo sobre esta passagem, dizendo que, ele disse esta frase, notem bem, que é muito importante, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. O que deve levar a arrastar os crentes não é a força, não é ser violento, não é ser espancador, é ser um exemplo, porque o exemplo arrasta. O que arrasta é o exemplo. Aliás, vocês já repararam que os pastores nunca vão atrás das ovelhas? Vocês nunca viram um pastor em condições de ir atrás de uma ovelha? Os pastores vão ser para a frente e o rebanho vai ser para trás. O pastor à frente e o rebanho atrás. Porquê? Porque o pastor tem que ser o exemplo. E elas vão seguir o pastor. Ora bem, o ancião, ou o bispo, ou o presbítero, ou o pastor, deve perceber isto. Não é espancando os crentes que eles vão mover os crentes. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos, como nós lemos no livro do profeta Zacarias. Se nós quisermos levar algum crente a algum porto seguro, é pelo exemplo. Não há outra maneira. Aliás, o apóstolo Pedro, o tal que o irmão Alberto também já referiu, que o Senhor se virou para ele e disse assim: olha Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Temos aqui um exemplo de um pastor. Ó Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3 vezes: Pedro, apascenta as minhas ovelhas. E este Pedro, a quem o Senhor reconheceu como pastor, disse na carta que ele escreveu no capítulo 5, versículos 2 e 3, apacentai o rebanho de Deus. Olha, o Senhor disse a ele: apacenta as minhas ovelhas. Olha o que é que ele agora diz aos crentes, aos que tinham essa capacidade, esse dom: apacentai o rebanho de Deus. Agora notem, não como tendo domínio, não é por força, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. O exemplo é que arrasta. O exemplo é que arrasta. Servindo de exemplo ao rebanho. Também é curioso nós repararmos na nossa passagem que o espancador está em contraste com outro aspecto a seguir que diz moderado. É um indivíduo equilibrado. Sabem que a virtude está no meio. E, particularmente, o bispo, o ancião, o presbítero, o pastor, deve ser uma pessoa moderada. Ou seja, se quiserem utilizar outra palavra, deve ser equilibrada. Sabem que há muita gente desequilibrada por aí. E olhem, não faltam igrejas onde o indivíduo às vezes entra que só vê lá indivíduos desequilibrados. Mesmo líderes são desequilibrados. E ele deve ser moderado, deve ser equilibrado. Pessoas desequilibradas é muito mau. Pessoas desequilibradas precisam de tratamento psiquiátrico ou psicológico. Não vou por aí. Precisam de tratamento espiritual. A palavra grega no original usada ali para espancadores é uma palavra que se refere a alguém que é propenso a golpear, a bater, a espancar, a esmurrar, a agredir, não necessariamente fisicamente, mas verbalmente. Há muitos que de cima do púlpito atacam as ovelhas. Usam até o púlpito, que é terra sagrada, para mandar recados, para bater, para espancar. Isto é muito mau. E sabem que há alguns que são agressivos no púlpito e em casa são peão fino. Eu conheço alguns que se transfiguram em cima do púlpito e em casa peão fino. O que é isto? Nós não podemos usar o púlpito para fins que não são justificados. O bispo deve ser alguém que controla as suas emoções.
Por isso é que ele deve ser moderado, deve ser equilibrado, deve controlar as suas emoções, deve ser uma pessoa pacífica e que inspira paz e confiança. Já falei nisto, se não estou em erro, no último estudo, ou se não foi no último, foi no penúltimo, que às vezes já há crentes que têm dificuldade em chegar ao pé de um ancião. Porque parece que ele tem ali uma barreira que não deixa as pessoas aproximarem-se. Deve ser uma pessoa respeitosa, deve ser uma pessoa que resolve conflitos e não provoca conflitos, e com mansidão, não com agressão, com mansidão. E Paulo, portanto, faz aqui o contraste entre o espancador com o comportamento moderado, gentil, tolerante. Ele faz esta comparação. Portanto, o bispo deve ser uma pessoa que não é violenta, que não é espancadora, como ele diz, mas sim um exemplo de autocontrole e de amor ao próximo. E com isso ele deve refletir o caráter de Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo foi isso. Aliás, eu já lá vou. Sabem que a autoridade espiritual, do ponto de vista da Bíblia, não se baseia na intimidação, mas no exemplo. O bispo, ou o pastor, ou o presbítero não pode estar a causar humilhações. E alguns causam humilhações constantes. Explosões de ira. Alguns explodem. Irados. Não podem ser manipuladores. Usar da manipulação. Não podem utilizar palavras que destroem. As palavras devem edificar. E não deve ter um autoritarismo que é carnal. A partir do momento que um indivíduo diga isto, olha, quem manda aqui sou eu, já perdeu a autoridade toda. Já perdeu a autoridade toda. Porque alguém em autoridade espiritual nunca diz, nunca puxa dos galões. É o exemplo que fala mais alto. E é o exemplo apenas que deve falar mais alto, mais nada. Ok? Repito o que Pedro disse: apacentai o rebanho de Deus, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E o Senhor Jesus Cristo, que é o exemplo supremo da autoridade, ninguém tem autoridade maior que Ele. Ele tem autoridade suprema. E notem quem tem autoridade suprema, como Ele era manso, longânimo, paciente, acessível, cuidador. Não foi por acaso que o Senhor Jesus Cristo disse isto: aprendei de mim. Vejam o que está lá escrito em Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. A violência, o espancar, destrói famílias. Sabem que esta coisa do espancar, isto também vai para a família, para o lar. Destrói famílias, destrói relacionamentos, destrói lideranças, destrói até nações. Até nações são destruídas por causa deste espírito. Um bispo deve lidar e saber lidar com conflitos e tentar resolvê-los, com críticas, com problemas de várias ordem, com tensões que às vezes existem na igreja. Ele tem que estar habilitado a isso. Se for dominado pela ira ou pela violência, destrói aquilo que ele deve proteger. Deve ser firme sem ser bruto. Deve ser corajoso sem ser agressivo. Deve ser zeloso sem ser carnal. E isto é muito importante. O bispo não é diferente dos outros crentes. Tem mais responsabilidades, mas não é diferente dos outros. Sabem que os outros crentes já têm responsabilidades. E o bispo, além de ter as responsabilidades que os outros têm, tem as suas próprias responsabilidades. Agora, quais são as responsabilidades que os outros têm e que o bispo, neste caso, sendo espancador, está a falhar?
é uma responsabilidade que os outros têm. Paulo escreveu aos crentes em geral, inclui os bispos, e diz isto. Efésios 4:31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfémia, sejam tiradas de entre vós, não existam entre vós. E os bispos fazem isto. Em suma, ele deve ser alguém que promove a paz, a restauração, não o medo, nem a opressão. Para terminar, que eu não quero falar muito. Sabem que a Bíblia fala muito, muito mesmo, e faz grandes advertências mesmo, contra lideranças que são abusivas. E isto é uma liderança abusiva, ser espancador. E a Bíblia fala muito nisso. Por exemplo, e nós aprendemos com muitas lições que temos no Velho Testamento. Em Ezequiel, no capítulo 34, nós lemos ali acerca de pastores que governavam com violência. Cá estão eles, espancadores. E Ezequiel, capítulo 34, neste livro, nós vemos uma denúncia contundente contra estes líderes que abusam do poder que têm. E Deus acusa-os de uma série de falhas. Eu vou-vos ler apenas o versículo 10 de Ezequiel 34, que diz assim: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores. Olhem, o Senhor também podia dizer isto aqui, quando Paulo está aqui a escrever ao bispo, que não pode ser espancador. Se houver algum que seja, ele diz, eu estou contra os pastores. E demandarei as minhas ovelhas na sua mão. Um dia ele vai pedir contas. Olha lá, como é que tu exerceste o teu pastorado? E eles deixarão de apacentar as ovelhas. E não se apacentarão mais a si mesmos. Alguns estão-se a apacentar a si mesmos, não é a apacentar os crentes. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Eles não servirão mais de pasto. Eles que devem conduzir as ovelhas a pastos verdejantes, transformam as ovelhas no seu próprio pasto para se alimentarem delas, abusivamente. E muitos exploram os crentes. Eu, se fosse falar dos escândalos financeiros que existem por aí, e de como muitos se andam a abotoar com aquilo que não devem. Mas eu não vou entrar por aí, que até fico triste só de pensar nisso. Cuidavam de si próprios, não cuidavam do rebanho. Eram negligentes, eram violentos. Dominavam sobre as ovelhas com rigor e com dureza. Estes pastores. É só ler aquele capítulo 34. E Deus foi muito claro, eu estou contra os pastores. Olha, alguém que tenha o Senhor por contra, eu não lhe invejo a sorte. Outra passagem está em Zacarias 11. Temos ali pastores que partem as patas das ovelhas. Olha, sabem de uma coisa? Há até a nossa versão, acho que diz as unhas, mas é as patas. Há outra versão que fala nisso. Diz assim em Zacarias 11:16. Porque eis que levantarei um pastor na terra que não visitará as que estão parecendo, não buscará desgarrada, não sarará doente. Olhem o que eles não fazem e deviam fazer. Não buscará desgarrada, não sarará doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Há outra versão que diz que partirá as patas. Por último, porque eu gostava de desenvolver isto, mas não posso. Jeremias 23, só para vocês terem uma ideia de que a Bíblia fala sobre o assunto. Também fala dos pastores que destroem e que dispersam o rebanho. E no capítulo 23, versículos 1 e 2, o Senhor diz assim, ai dos pastores, ai dos pastores, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Ainda por cima, estão a fazer um trabalho para o Senhor.
E o rebanho é do Senhor, não é deles. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Está em Jeremias capítulo 23, versículos 1 e 2. Portanto, Jeremias ecoa a mesma mensagem divina, denunciando estes líderes que, em vez de apacentarem, destroem e dispersam o rebanho. Olha, eu não digo mais, já disse muito. Que o Senhor nos ajude e que nos dê pastores, para utilizar a linguagem bíblica. Ouçam bem esta. Esta aqui é muito forte. Vocês conhecem-na, mas tem que ser enfatizada neste momento. Precisamos de pastores segundo o coração de Deus. Que Deus nos abençoe. Bem, graças a Deus por aquilo que ouvimos. A responsabilidade de facto é muito grande. É muito grande. E lembrando, irmãos, que do contexto da passagem, lembrando de que os anciãos têm esta obra que é de excelência e como vimos os requisitos para exercer esta obra, estes são uns deles, são os 5 nãos que o apóstolo Paulo fala e que ouvimos muito bem. E é interessante porque a necessidade hoje continua a ser igual e os problemas continuam a ser iguais. Porque se nós formos ouvir histórias de anciãos espancadores e que fazem tudo o contrário do que diz o verso 3, histórias não nos faltavam. O que mostra que a Bíblia é muito mais atual do que o jornal que saiu há bocado, ou das notícias que vão sair amanhã. E é interessante porque nós continuamos... e muitas igrejas continuam a fazer as mesmas coisas e continuam a haver estes falsos pastores que de facto tratam mal as ovelhas e exploram e abusam da sua liderança e da obra que deveria ser excelente e que de facto toda ela é estragada. E sabemos porque o apóstolo Paulo, quando escreve aqui a Timóteo e quando ele fala, para nos lembrarmos e terminamos assim, lembramos que o apóstolo Paulo rogou a Timóteo quando partiu para Macedónia para que ele ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Quem sabe se havia alguns que estavam a ensinar pastores a serem espancadores, não sabemos, mas a verdade é que o apóstolo Paulo diz isto para que eles não ensinassem outra doutrina e se calhar estava, pelo exemplo, como o irmão Alberto disse, estava a ver provavelmente o contrário, porque o apóstolo Paulo fala de Himeneu e Alexandre, que ele diz entregar a Satanás para que não aprendam a blasfemar, apesar de não sabermos se eles eram pastores ou se eram a causa de pastores assim, a verdade é que o apóstolo Paulo continua a escrever e o Senhor continua a falar e a falar e a falar, e de facto é uma responsabilidade muito grande para os anciãos, que nós devemos continuar a orar pelos nossos e por nas várias igrejas locais, para que continuem a exercer e a cumprir estes requisitos que o Senhor exige para que o façam, e é motivo de nós assim terminarmos com a oração e podemos terminar a orar e a pedir de facto para que o Senhor continue a ser com os anciãos, não só os nossos aqui na nossa igreja local, mas nas várias igrejas locais, para que não sejamos de mau testemunho para o mundo aí fora, porque há muitos que têm levado muita gente à incredulidade por causa de maus exemplos de pastores. Vamos então terminar com a oração, e assim terminamos. Nosso Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, porque de facto muito nos ensinaste hoje acerca desta obra excelente que tu falas, que é o episcopado, que possas ajudar os nossos anciãos e de outras igrejas locais, de facto a não serem dados ao vinho, não serem espancadores ou cobiçosos, serem moderados, não serem contenciosos nem avarentos, que de facto sejas com eles, e ajuda-nos a nós a de facto também darmos duplicada honra, porque tu também dizes que o devemos fazer, pois vemos que a sua responsabilidade é duplicada na proteção em termos de lobos, que
podem atacar e querer levar e destruir membros da tua igreja local, assim como ajudar os crentes. Sabemos que estas duas responsabilidades são enormes e ajuda-nos a nós a, de facto, também de forma duplicada a honrarmos e também a cuidarmos e assistirmos neste ministério que é muito importante. Ajuda-nos a todos a sermos participativos e, de facto, o que tu ensinas que seja posto em prática nas nossas vidas. Somos gratos porque tens possibilitado tudo isto através da tua palavra, que mais uma vez mostra-se o guia e a luz que nós precisamos para conduzir e termos vidas sãs, quietas, sossegadas, piedosas, e ajuda-nos a fazer a vontade, porque de facto estamos aqui para servir-te, e te agradecemos porque os vários anciãos, e há muitos que de facto seguem, servem-se e dão de si para os vários membros, por isso ajuda-nos a nós a sermos uns aos outros, como tu bem ensinas. Continua-nos a guardar-nos também no resto desta noite, leva-nos em bem, e tudo isto nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso estudo e o culto está terminado. E domingo, se Deus quiser, às 10 horas, a ceia do Senhor.